Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Dudu aqui para a gente falar sobre o Enem 2023. Pois é, pessoal, essa prova aqui da física, gente, eu vou ser sincero, eu não gostei da prova. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha acertado o tema. Falei para vocês, volta lá, bota na minutagem se você quiser ver. Na live que eu fiz com o Paulão sobre razão e proporção, eu falei sobre a primeira lei de Ohm e na aula de revisão eu falei, vai cair uma questão de circuito elétrico, pelo menos uma questão de circuito elétrico. Dito e feito, e eu ainda falei, não são circuitos complexos, são mais situações de análise. Gente, dito e feito, bateu ali ó, na nossa prova do Enem, que nesse caso, para quem fez a prova amarela foi a questão 98, para quem fez a prova branca ou cinza era a questão 128, para quem fez azul era 120 e para quem fez a prova rosa a questão 108. Eu estou falando da única questão de circuitos elétricos que caiu, né, na verdade eletrodinâmica que caiu aí no Enem esse ano. Então produção, bora ver esse exercício aí com a molecada. Isso, beleza, vem cá, ó. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representada na figura consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2, L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada 2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Dito isso, em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima da lâmpada L2, os brilhos da lâmpada serão menos ou mais intensos. Bom, o primeiro ponto aqui, né, gente, é a gente entender e lembrar que o lance do brilho, né, a luminescência de uma lâmpada, então o brilho delas está associado diretamente à passagem de corrente elétricas, né? Então aqui, ó, o brilho está diretamente associado à corrente elétrica. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas está associado sim, com certeza. Tem uma expressãozinha que a gente até poderia ver numa próxima situação de qual a relação entre brilho e corrente, tá? Mas o fato é que elas são diretamente proporcionais. Se aumenta a corrente, aumenta o brilho. Se diminui a corrente, diminui o brilho. Então, corrente elétrica. Pois bem, Dudu, eu vi resolução, eu mesmo tentei fazer por um monte de continha, fiquei meio dúvida, porque era tudo letra, botar isso em letra fica difícil. Pois é, gente, não precisa fazer tudo isso, até porque nós já vimos como funcionam os circuitos elétricos. Então, gente, era uma questão para ser resolvida até que de certa forma rápida. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para esses camaradinhas aqui, eles estão em série, beleza. Em série entre si, tá? Pelo amor de Deus, eu sei que isso aqui é paralelo. L1 e R estão em paralelo, mas esse conjuntinho está em série com esse, que está em série com esse. E o lance aqui, gente, é nós entendermos que se eu pego cada um desses conjuntinhos, né? Cada um desses conjuntinhos, a gente vai ter uma resistência equivalente que vai ser menor que o L1 e que vai ser menor que o Rzinho, né, apenas. Independentemente da forma da cor que eu bote ou dos valores de R1 e L1, no caso da resistência da lâmpada 1, a resistência equivalente para cada um desses conjuntinhos com certeza seria menor que qualquer uma das duas resistências. Por quê? Porque isso é uma associação em paralelo. Então, de qualquer forma, quando a gente pensa na resistência equivalente em paralelo, a gente tem aquela expressãozinha, né? Ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Então, de qualquer forma, essa resistência equivalente acaba sendo... Opa! Equivalente não, né? 3. A minha resistência equivalente acaba sendo menor que qualquer uma das resistências que eu tinha anteriormente. Tá, Dudu? E daí? E daí que... Esquece esse conjuntinho que eu vou chamar de 1 e o conjuntinho que eu vou chamar de 3. Olha só para o conjuntinho 2. Na minha situação inicial, antes da queima, eu tenho que a resistência equivalente no conjuntinho 2, como eu já falei, era menor que o L2 ou que o próprio R.
né? Então a resistência equivalente I2 é menor que o L2 e que o próprio R. E daí, Dudu? E daí que eu tenho uma certa corrente inicial. Né? Isso daqui vai dar uma certa corrente, que hoje eu vou chamar de zero, e que vai estar associado a um brilho inicial. Brilho inicial. Dudu, mas você falou que você não ia fazer conta, e eu não vou fazer, prometo. Acontece que na situação 2, pessoal, esse resistorzinho L2 vai deixar de funcionar. Esse resistorzinho L2 deixa de funcionar. E daí? E daí, então, que no caso do conjuntinho entre aspas 2 agora, né? O que vai acontecer? A minha resistência equivalente nem existe, né? Mas eu vou escrever só por desencargo de consciência. Vai ser o próprio R. Então, quando eu comparo da minha resistência equivalente 2 para a minha inicial, que eu vou chamar de I, para a minha resistência equivalente 2 final, o que nós vamos ter é que a resistência equivalente 2 final é maior do que a resistência equivalente 2, né, no conjuntinho 2, inicial. Tá, Dudu, e daí? Bom, acabou, gente. Só com isso eu já conseguia responder a minha questão. Porque se eu sei que, nesse caso aqui, ó, a minha resistência equivalente em 2 final é maior, e eu sei que no conjuntinho 1 e no conjuntinho 3 eu não alterei nada, acontece então que a resistência equivalente final do circuito aumenta. Então aqui, ó, final do circuito, ela aumenta. E daí? E daí que nós mudamos a fonte de DDP? A gente não mudou. A fonte de energia continua sendo a mesma. Sumiu minha tela, mas é porque eu preciso do espaço, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. Esqueci aqui, perdão, tá? Eu não mudei a minha fonte de DDP, continua sendo U. E eu também vou alterar aqui a minha situação da resistência equivalente. E daí? E daí que isso vai provocar uma alteração na corrente elétrica. E como nós falamos na aula com o Paulão, pô, aqui eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais. Se eu aumento a minha resistência equivalente final, o que obrigatoriamente tem que acontecer com a minha corrente para manter a DDP? Eu tenho que diminuir. E se eu diminuo o brilho, a corrente elétrica, perdão, se eu diminuo a corrente elétrica, o que acontece com o brilho? Também vai diminuir. O que leva a gente aqui, ó, a alternativa C de Senhor amado. Era só isso, Dudu. Era só isso. Então, ó, não esquece de ver as próximas resoluções, fica de olho, se inscreva no canal, nas nossas redes sociais que a gente está falando também sobre assunto relacionados aos vestibulares, ao Enem e tudo mais. E é sobre isso, pessoal. Muito obrigado, ó. Um beijo para vocês. Tchau!